programa Contraponto de hoje vai falar sobre os movimentos separatistas aqui no Brasil. O Movimento Sul é Meu País, que pretende separar os 3 estados da região sul do país, do restante do país, obviamente, e também do movimento da Catalunha, que pretende se separar da Espanha. Quem vai falar sobre essa temática conosco é o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Tudo tranquilo? Tranquilo. Professor Lição da Lanor, do curso de Administração e também do nosso Espaço Ambiente e Inovação. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Quintana? Tudo jóia? Tudo. Professor Alexandre Macari, mais tranquilo hoje. Tudo bem, professor? Professor do curso de História. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado pelo convite novamente. Professor Tales, também que é nosso professor aqui do curso de Ciências Econômicas da nossa instituição. Tudo bem, professor? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. A gente até estava falando um pouquinho antes do ar o que seria o ideal começar, qual temática começar, se a Catalunha, que é um movimento histórico, um movimento com muito mais proporção que aqui no Brasil, o movimento Sul é Meu Brasil, mas Sul é Meu País, perdão. Mas pela questão da proximidade, até pelo envolvimento da comunidade, a gente vai começar falando da nossa situação aqui. A gente tem algumas telas para ilustrar quais são as propostas, então, deste movimento que existe aqui no nosso país. O Sul é Meu País, associação privada sem fins lucrativos que busca a emancipação dos estados do Sul de forma pacífica e democrática, levando à construção de uma nação soberana. A gente tem uma próxima tela que fala um pouquinho da história. Esse movimento começou em 1992, a homologação em Santa Cruz do Sul durante um congresso separatista sulista. A gente também tem como um dos principais fatores pelos criadores deste movimento a questão cultural, política e econômica, principalmente, segundo os defensores desse movimento, a insatisfação com a política e a suposta taxação excessiva aqui na região sul do país. Uma próxima tela. Esse movimento ele é bastante criticado, foi acusado inclusive de xenofobia e os organizadores negam, alegando a participação multicultural e que a motivação dos favoráveis à separação seria somente política e econômica. Bom, uma realidade, até o professor Tales nos corrigia anteriormente em relação às proporções, o que significa essa tela? Abaixo de cada estado é o número de pessoas que realmente votaram no último plebiscito realizado aqui em 2007, a porcentagem de quem votou favoravelmente sim ou não, e ao lado, à direita, o número de eleitores possíveis em cada estado, eleitores registrados aptos a votar. Então, no Paraná, a gente vê que não chega a 1% a participação dos eleitores, mesma situação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No total, são cerca de 350 mil pessoas que participaram desse plebiscito e somando os 3 estados, nós teremos cerca de 21 milhões de eleitores. 350 mil para 21 mil eleitores, em torno de 1,5, né? Não sei se chega a 1,5, mas um pouquinho mais de 1% de eleitores que participaram. Quem participou é favorável, mas em termos de porcentagem, dessas pessoas que poderiam votar em favor ou não dessa questão do plebiscito, é uma porcentagem muito pequena. Nós somos as ruas, antes de a gente começar com o nosso debate aqui, para a gente ver o que as pessoas pensam aqui em Santa Maria sobre essa possibilidade, então, de emancipar os estados do Sul do restante do país. Eu sou contra. Eu acho que o Brasil é um só. E por conta disso, eu acho que nós, os gaúchos, somos um povo realmente bem mais esclarecido que o restante das regiões do país. Mas não justifica um separatismo nessa altura do campeonato. Uma divisão dentro do país, até porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Mas eu vejo que nós devemos continuar como a gente está. O que interessa, na realidade, é investimentos maiores em educação e ter uma conscientização maior do povo de saber votar. Acho que esse é o ponto principal. Claro que esse movimento ele foi criado justamente pela insatisfação das pessoas por conta do que acontece no país, mas eu vejo, no atual momento, acho que tem que ser mais aprofundada essa discussão. O senhor acha que, então, uma separação no Rio Grande do Sul tem muito mais a perder do que a ganhar? Com certeza, a gente tem a perder, até porque tu sabes que o Paraná e o Santa Catarina são estados muito mais desenvolvidos até do que o próprio Rio Grande do Sul, pelo menos administrativamente falando. Olha, eu ouvi falar sobre isso aí, inclusive na televisão mesmo. Eu acho que deveria, tia. Eu acho que o pessoal, né, eu acho que ia brigar mais por esse estado e eu acho, na minha ideia aí, que até melhoraria um pouco. Essa é a minha opinião aí. E por que o senhor acha que melhoraria? O que eu posso te dizer? Questão de progresso, eu acho, né, tia? Eu ia progredir mais, porque essa coisa aqui tá parada, né? Eu acho que seria assim, essa é a minha ideia.
Eu acho que não deve. Se integrado as coisas não estão boas, imagine se desintegrar, né? Eu acho que quanto mais integração, melhor. Eu acho que sim, os Estados do Sul aqui, o nosso Sul aqui, né? Eu acho que não deveria na minha opinião, não deveria de separar, não. Deve ficar integrado. Eu acredito que não vale a pena, até porque a Constituição veta isso, eu sou advogado, a menos que haja uma mudança no sistema político brasileiro, um regime completamente adverso do que é a natureza do povo brasileiro. O povo é pacífico, ordeiro, procura acertar, embora, claro, sempre tem os desvios, como está acontecendo nesse momento, né? Eu não vejo futuro nisso, em hipótese alguma. Nós temos uma despesa muito grande no Rio Grande, em todos os sentidos, e a riqueza gaúcha, eu acredito que não seja suficiente, o produto interno bruto, para cobrir todas as despesas que o gaúcho precisa, acredito que não. Nós temos um pré-sal no Brasil, tem uma série de fatores, minérios, que pode muito bem ser distribuído. Depende de tudo de uma política governamental para esse tipo de coisa. Não acredito que seja o futuro a separação. Acredito que não. Por quê? Porque o Brasil é composto por vários estados e não tem por que separar. Bom, como disse um dos participantes aí da nossa enquete nas ruas, um agradecimento ao Jefferson Andrade e Vinícius Pimentel que foram às ruas fazer esse material conosco. A nossa Constituição, ela veta a questão da separação de estados, municípios e do Distrito Federal da nossa União, já começa por aí essa situação. E ainda falando sobre a questão do plebiscito, em relação a 2016, houve uma diminuição na participação de pessoas da região sul. No plebiscito anterior foram 500 mil pessoas, este realizado em 2017, 350 mil pessoas aproximadamente. Agora estendo então, por favor, a palavra aos nossos convidados sobre esse movimento Sul é o meu país. O que teria a dizer aos nossos professores da bancada? Bom, não, posso começar então. Foi interessante, né, ter ouvido o pessoal da rua aí, porque de fato a gente sempre tem essa impressão de que quem vai votar no plebiscito, né, e quando o plebiscito é chamado, quem vai votar são as pessoas que têm interesse, né, em separação, em aderir ao movimento, à causa e tal. E aí quando tu faz a entrevista, tu vê que não é bem assim o resultado, né, da maioria ali que falou, pelo menos, né. Claro que eu penso que não tem cabimento uma questão dessa, ainda mais justificando acima dos valores de cultura, por exemplo. Todos os estados têm cultura, né? Então, se vamos justificar pela questão cultural, começar aqui, né, o Amazonas vai querer separar também, né, Rio de Janeiro, que se considera o Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo se considera o Brasil como um todo, vão ser, né, os representantes desse país, enfim. Então, eu penso que até por questões culturais, se a gente for pegar os 3 estados do Sul, vamos ver que tem muitas diferenças entre eles, né? Então, daqui a pouco vai se formar um país, né, aqui no Sul, e vai ter uma separação interna ainda entre esses estados, né? Então, eu creio que não é o caminho, evidentemente, né? O Estado Federativo brasileiro eu tenho muito orgulho de ser brasileiro também, esse é um ponto importante, né? Apesar de todas as problemáticas políticas, econômicas, sociais, né? É um estado, é um país pacífico, em se tratando, né, principalmente das relações humanas, ainda que exista muita violência. Então, eu creio que esse movimento, na verdade, não tem nenhuma legitimidade e ainda que esteja fomentado dentro de um movimento lá formado no início dos anos 90, que é justamente o período ali né, que pega a redemocratização, né, de instabilidade política. Instabilidade política e também a questão que se discutia naquela época da formação do Mercosul, né? Aí surge um movimento, né, que também trabalha isso. Parece como o ataque de um vírus, né? Quando enfraquece o organismo, ele volta a se manifestar. Eu não vejo diferente, é o enfraquecimento das nossas instituições, a desunião das nossas instituições, a instabilidade política levou a isso, toda essa crise que estamos vivendo. Então nós temos um país fraco, nossa soberania fraca, e atingido de todas as formas por interesses econômicos e, claro, interesses que não são daqui. Acho que é mesmo algo assim para
para chamar mais atenção a essa desunião e, enfim, que realmente não é vontade popular, o povo nem sabe o que é isso, não sabe quais seriam as possibilidades, não tem capacidade para avaliar adequadamente, porque não tem tempo, não há legitimidade nesse movimento, penso eu. Ele não significa movimentos populares, não é nada do povo. O governo é algo representativo do povo, da vontade do povo, mas nós não estamos vendo isso. Para mim, é simplesmente fogo de palha para chamar atenção aí e minar mais ainda a nossa ideia de soberania, de nação e tal, de coesão. As nossas instituições estão demonstrando isso, cada uma puxa para um lado. Eu nunca vi tanta instituição, cada uma se achando dono de cada uma das partes do país. Eles se estabeleceram, penso que como feudos orçamentários, e cada um administra a seu bel prazer. E em benefício de quem? O povo fica alijado dessa gestão. E o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Mas eu não vejo ele manifestado nos nossos governos. Hoje vai ser um programa difícil, né? Eu estava aqui escutando a fala dos dois professores e pensando uma forma de contrapor, não é, ao que está sendo colocado. Mas realmente é algo extremamente complexo nós pensarmos em contrapor, não é, as colocações que aqui foram feitas. Eu não consigo entender, a não ser por um oportunismo, não é, como já colocado, esse tipo de movimento. Porque ele não traz uma base de construir algo melhor do que nós temos. Eu não consigo perceber isso nessa questão de nós nos separarmos como país. Porque nossos males, eles vão continuar aqui dentro. Não é nós nos desagregando do Brasil que nós vamos nos desassociar de tudo que tem de errado. E aí, muito mais mostra nesse movimento, e talvez a percepção do Lissandro a respeito disso, é uma falta de vontade de nós querermos resolver os problemas. Então é muito mais fácil eu sair fora do que buscar soluções, construir soluções para o Brasil de uma forma geral. A gente sabe que tem outros contextos, nós vamos falar depois em movimentos fora do Brasil, fora da América do Sul, que tem um contexto muito mais sólido, consistente, histórico, e por trás dele tem uma luta que tem alguns parâmetros que nós poderíamos dizer que são sólidos, dentro do contexto de buscar entender o processo de separação. Para nós é muito mais um oportunismo que surgiu aí, e por isso talvez nesse momento, em vez de nós buscarmos soluções, realizarmos um novo pacto federativo, alterarmos essa questão desses feudos e dessas de questões econômicas, depois o professor Tales pode falar um pouquinho, não é? Que degradou o modelo de Estado brasileiro, não é? Diversas leis que foram criadas, Lei Candir, desoneração das exportações, tudo isso levou a um complexo, não é? Cenário que gera muitas vezes possibilidades de nós termos essas distorções. E acredito que estatisticamente ali não temos comprovação nenhuma, não é? Do encaminhamento da nossa vontade como brasileiros e como moradores da região sul, para nós levarmos em conta esse processo. Bom, acho que a gente tem dois pontos, né, que foram apresentados ali. O primeiro ponto é o ponto plebiscito. Então, é óbvio, né, que se a gente tem um plebiscito onde só o incentivo de votar, né, são só para aquelas pessoas que são a favor do movimento, a gente vai ver isso aí com 95% de aprovação, né? Então, o que a gente tem que focar é que, na verdade, aqueles votos representam 1% do total dos eleitores. É interessante que a gente vai falar depois da Catalunha, que na Catalunha também o plebiscito lá foi 90% a favor, né? Ou seja, as poucas pessoas que foram votar, obviamente, foram votar a favor. Então, acho que essa parte do voto em si não é muito representativo, né? Porque a gente tem esse, vamos dizer assim, esse viés de amostra eleitoral aí. Acho que o segundo ponto é mais importante. É o motivo de querer separar. E isso, o Rio Grande do Sul é muito semelhante à Catalunha, que a gente vai discutir depois. E normalmente esses movimentos ocorrem durante crises econômicas e especialmente crises fiscais. Então, uma das coisas que apareceram ali na reportagem que vocês mostraram é que a insatisfação dessa ideia de eu estou contribuindo mais em termos de impostos do que eu estou recebendo. Isso é o que une vários movimentos separatistas desde o século XIX, já a Revolução Farroupilha começou muito por um imposto em cima do charque, por exemplo, brasileiro, né? Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: bom, no mundo onde o Rio Grande do Sul fosse um país separado, nós estaríamos melhor em termos fiscais ou não? É isso que eles estão querendo, que eles afirmam que sim, né? E uma das
A principal conta que a gente tem no Brasil, né, em termos orçamentários, nacional, é a Previdência. Né? As coisas que mais pesam no nosso orçamento, o tamanho da nossa Previdência. Né? Aposentadoria, pensões, esse tipo de coisa. É interessante notar que o Rio Grande do Sul possui a maior conta de Previdência Social estatal do Brasil. Ou seja, esse custo que a gente assume que a gente está contribuindo mais do que a gente está recebendo, que é a Previdência, o principal resultado, a gente tem o maior custo em termos de qualquer estado brasileiro. 40% das despesas estatais estão na Previdência estatal. Só para vocês terem uma ideia, o segundo lugar, Minas Gerais, é 33%. A média do Brasil é 20 e poucos. Né? Então, se o Rio Grande do Sul fosse um país independente, nós teríamos o problema fiscal maior do que o Brasil atualmente. E outra coisa, o movimento separatista, em termos de eu pago mais do que eu recebo, não leva em conta também outros custos fiscais que estão escondidos, por exemplo. Se nós virássemos um país, como é que a gente faria a segurança das fronteiras nacionais? A gente teria que ter um custo com o exército agora. A gente teria que ter um custo substancial com as universidades federais que deixariam o Rio Grande do Sul. Nós não conseguimos pagar nem a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai absorver todo esse custo? Né? Há vários anos já o Rio Grande do Sul é deficitário em termos fiscais. Então, eu acho que é esse ponto específico que eles defendem não se realiza em nenhum ponto em prática. Fazendo um contraponto à questão da Previdência, eu penso que não seja o maior gasto, mas sim o maior orçamento. É a ideia também daqueles todos que no Congresso que se opõem à reforma da Previdência dizem, inclusive sugerindo aí a CPI da Previdência para demonstrar que não é deficitária a Previdência, pelo contrário, a Previdência ela tem uma receita muito grande e o que eles querem hoje, nesse governo que está aí, é reduzir o acesso aos benefícios previdenciários para que sobre mais dinheiro daquele bolo grande, que é o dinheiro da Previdência, para usar em outras coisas, e a exemplo do que está aí, aparentemente em outras tantas falcatruas. Só fazendo um complemento daí, no caso, gasto é um termo contábil, né? Então a gente, sim, é gasto, é o maior gasto, né? A gente tem um orçamento aberto para qualquer pessoa que queira acessar, né? E sim, o gasto, tanto federal é o maior, e aqui no Rio Grande do Sul, o gasto de previdência estatal é a maior conta dentro do nosso orçamento na parte de despesas, né? E a gente pode discutir isso outra hora, porque isso é outro assunto, mas a Previdência é sim deficitária. Qualquer pessoa que entende da contabilidade pode verificar isso. Essa é a opinião do professor Tales. Não é minha opinião, é a opinião de 99 em 100 economistas, contadores, qualquer pessoa que lida com orçamento federal. É engraçado que aqueles que defendem a reforma da Previdência têm o mesmo pensamento. Os que se opõem têm um pensamento absolutamente diferente, dizendo que não há déficit na Previdência e que há, sim, um excesso de recursos e que eles querem utilizar em outras formas. Esse é o contraponto, respeitamos. Mas eu fico feliz que tenha contraponto, que é o nome do programa. Eu estava achando que a gente estava com uma linha muito branda. Né? Não, mas eu acredito que é oportuno a gente discutir especificamente num programa a questão da Previdência, né? Mas eu acho que para a gente fechar essa questão do movimento da região sul, né, e deixar claro que são os 3 estados nesse movimento, não apenas o Rio Grande do Sul, professor Tales, quem pensa assim, geralmente são pessoas que não possuem conhecimento acadêmico em relação à área da economia, por exemplo. Pensa muito na questão tributária. E o senhor apresenta esses gastos novos que se apresentariam caso essa região sul virasse a ser um país. Porque as pessoas enxergam de que maneira... Isso é uma reclamação que talvez não houvesse nem a necessidade dessa separação de um movimento nesse sentido, mas sim de uma reforma da carga tributária. Porque o que se cobra, o que se fala é, por exemplo, ao comprar qualquer produto, vamos pensar no supermercado, um açúcar, um café, alguma situação... Gás de cozinha. De qualquer situação do nosso cotidiano. A maioria desse imposto vai para a União, correto? E o que retorna desse imposto, existe uma série de mecanismos e de formas de distribuição, que aí há o questionamento se esse imposto que é pago se retorna a quantia do que se gasta na região onde cada pessoa consome, né? Sim. Bom... Então aqui, de novo, né, a gente tem duas perguntas. A primeira pergunta é, a gente recebe, ou melhor, a gente paga pouco imposto dado que a gente recebe?
Não, a gente paga, em qualquer medida que a gente for ver, o Brasil, a gente paga uma carga tributária alta. A gente tem uma carga tributária alta, né? Especialmente a população mais pobre, que paga proporcionalmente a sua renda mais. Então, sob esse ponto seria uma demanda legítima, né? Eu quero ter melhores serviços dado o que eu pago para a União. Mas isso é uma demanda legítima em qualquer estado, né? Não é uma especificidade do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina ou do Paraná. Então, a gente tem que discutir uma reforma tributária, né? Não em termos de separatismo. Por quê? Porque se a gente fala em termos de separatismo, a gente tem que criar um mundo alternativo que é, bom, sem as receitas da União, como seria os gastos do Rio Grande do Sul? Será que o Rio Grande do Sul conseguiria pagar a sua própria conta? Com os dados que a gente tem hoje em dia, a resposta é não. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os estados podem utilizar até 60% da sua receita, até 60% total das suas despesas em gastos com pessoal. Um dos poucos estados que passou esse limite recentemente é o Rio Grande do Sul. 70% das despesas do Rio Grande do Sul estão envolvidas com gastos em pessoal. Ou seja, a gente já está quebrando a lei de responsabilidade fiscal, que foi feita para limitar os gastos dos estados. Existe um ranking de crédito para os estados brasileiros, baseado na sua capacidade de pagar. O Rio Grande do Sul é um dos que tem o pior crédito no Brasil. Está entre os 4. Né? Então, se nós pegarmos essas medidas, a gente vai ver o seguinte: o mundo onde o Rio Grande do Sul está fora do Brasil é um mundo que o crédito para pagar essa conta seria muito maior. Porque nós somos considerados empréstimo de risco por qualquer agência que avalia empréstimos e crédito. Então, a gente não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem uma das maiores participações de despesa com o pessoal do Brasil e a gente tem um crédito baixíssimo, ou seja, um custo de crédito muito alto. O mundo onde o Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil não é um mundo melhor, em termos econômicos. Como é que está para nós, Santa Catarina? Vai que eles segurem essa conta? Né? O Paraná e Santa Catarina, não tenho os dados aqui específicos, mas eu posso dizer o seguinte: Santa Catarina, o crédito está dentro da média nacional e o Paraná não recordo agora. Mas tem uma... Claro, tem esses dados que são importantes, né, do ponto de vista, que é uma das justificativas, né, justamente a questão econômica, né, e de quanto a gente pagaria o Brasil, levaríamos o Brasil nas costas, né, até parece, né. Então parece uma narrativa bastante idealizadora, romântica em alguns momentos, que puxa, né, essa questão cultural também, que, né, foi lembrado aqui no caso do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ali, as repúblicas, né? A República Piratini e a Julian, né? Então eu vejo que há uma narrativa sendo construída e claro que não tem ainda a adesão da maior parte da população. Não tem ainda, que eu digo, e não, espero que não tenha, né? Mas veja que ainda assim é um movimento muito novo. Dos anos 90, ok, se tratando de história, isso é, né, curta duração, pouco tempo, e sim, né, mesmo que o movimento diga que não há xenofobia presente ali no discurso, que eles, né, são multiculturais, não sei o quê, né, na verdade há xenofobia presente no discurso, sim, e talvez esse lado da xenofobia, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, mesmo que as pessoas digam que não são xenófobas, muitas vezes isso passa despercebido no discurso delas. Isso pode ser um perigo justamente de eleger facções partidárias que têm isso como meta, né? Como meta de prever uma ideia de superioridade, uma ideia de uma cultura superior. A mesma questão do mais esclarecido, na verdade, né, o mais esclarecido é relativo, né? Então, o que seria o mais esclarecido? O superior, o que tem mais condições, o mais apto, né? Então, isso é um perigo muito grande assim também e que pode não estar ali, né, em acordo com o movimento esse, mas... né, a gente vê onde estão as cabeças desse movimento.
Hoje o movimento Sérgio Passo Fundo, se não me engano, Santa Cruz do Sul, Lages em Santa Catarina. Então, é uma área que não é exatamente a área da capital, onde teria uma perspectiva multicultural mais ampla. Está em nichos onde a cultura, e essa carga histórica, ela é muito forte, em se tratando de herança europeia, principalmente, ou dita herança europeia. Então, eu vejo assim que é um perigo muito grande, se esse movimento acabe massificando as suas ações. E entrando em partidos políticos, porque já tem partidos políticos com essas ideias. Então, o próprio MBL, que é o Movimento Brasil Livre, ele tem lá os seus partidos e políticos ligados, alinhados. Um dos movimentos preferidos do professor Paulo Ferroni. Alinhados ao fascismo, vocês querem pois dizer. Isso aí. A ideia não é tão nova assim, de separação. Basta ver a história do Rio Grande do Sul, que demonstra aí essa revolução que não tinha nada de revolução. Que povo era esse que queria? O povo não foi chamado. O povo foi convocado sem saber o que era, porque era pago pelos estancieiros e pelo pessoal das charqueadas, que não estavam de acordo com o governo imperial. Quer dizer, atendia aos interesses das elites econômicas da época. O povo mesmo não sabia nem o que estava fazendo. Lutava lá e era mesmo bucha de canhão. Os negros que lutaram foram chamados sob a proposta de libertá-los depois, e nem isso foi feito. A Revolução Farroupilha, que primava pela liberdade, mantinha a escravidão e manteve durante todo o tempo a escravidão. Então, quais eram os propósitos? Não são tão diferentes de agora, não. Diante de uma crise na gestão do país, insatisfação econômica aqui, elites se mobilizando, querendo enfraquecer e tal, eu não vejo nada de tão novo assim. Mas o movimento em si agora, nessa nova investida, realmente ele é da década de 90, isso, Macário, como tu falou. Mas o importante é ressaltar que mesmo com as redes sociais e com o índice de insatisfação hoje em relação ao nosso país, em relação à última estatística, diminuiu o número de participantes, de 500 mil para em torno de 350. Esse acho que é um fator que nós temos que levar em conta, A própria mobilização desses movimentos já não é mais tão efetiva, ou a sua capacidade de se emprenhar dentro da sociedade, ele ainda tem algumas barreiras. Claro que isso muda de uma semana para outra, não é? Isso aí nós podemos ter uma mudança de contexto muito rápida, porque a gente sabe hoje que nós temos, já falamos aqui, a questão das fake news, não é? O uso de outros recursos para sensibilizar de forma errada a sociedade. Mas o interessante é que se discuta cada vez mais isso, para que se deixe claro para todos o grande desafio que é o dia a dia hoje, não é, de um país, em qualquer local, venha ser na América do Sul, na Europa ou em qualquer outro local. Nós vamos ter esse desafio e ele tem que estar claro na mente de toda a comunidade, que nós precisamos nos inteirarmos do que acontece no dia a dia e fazermos parte desse país. Nós temos uma cultura de nós não fazermos parte. E aí outras pessoas fazem por nós. A gente até faz parte, professor. A gente fica aí, 81% do povo assistindo televisão, aí nós nos sentimos unidos. Mas qual é o modelo de mundo que nós queremos? Qual é o modelo de país que nós queremos? Eu acho que essa unidade discussão, a gente não tem. é que essa discussão nós não colocamos, não é? Nós sempre, quando se chega a colocar isso, nós temos hoje uma cultura muito, não é? Eu sou a favor ou eu sou contra. Não é? Nós criamos culturalmente. Algumas entidades dentro dessa sociedade brasileira criaram isso. Não é? Tudo é polarizado hoje. Não é? A gente vai discutir futebol é polarizado, a gente vai discutir novela é polarizado. Que há um incentivo a essa, exatamente. A esse crash, quem tem interesse não quer discussão. Não quer programas como esse, muitas vezes, discutindo e tentando esclarecer. Não é? Que não quer uma discussão de alto nível, de baixo nível, que fique lá brigando. Termine-se a discussão e que cada um tome um partido e que no futuro surgir uma outra oportunidade, eu tenho guerreiros para lutar a luta no meu lugar. Irracionais. Exatamente. Essa é a preocupação. Por isso que talvez nós conversarmos e olharmos os números nos traga alguns alentos. A redução da participação talvez é um principal. Não é? Já que é um movimento que se mobiliza por conta
Digamos que eles perderam uma expressiva força. Se de 500 para 300, aí nós estamos falando em mais de um terço, não é? Da sua força. 350, né? Bom, eu acredito que em relação ao movimento Sul Meu País, a gente conseguiu não ter tanto contraponto, mas trazer alguns elementos interessantes sobre essa discussão. É claro que, como a gente falou na abertura do programa, esse movimento, essa situação, ela é inconstitucional. A nossa Constituição não permite. Mas, dependendo da demanda, daqui a pouco, em relação à participação massiva, poderia se pleitear de alguma maneira. Mas o que a gente vai falar agora, que também seria inconstitucional, é a questão da separação na Espanha, movimento que envolve a Catalunha. Acho que seria interessante a gente fazer uma breve contextualização para quem está nos assistindo e não acompanha. A Catalunha é uma das 17 comunidades autônomas espanholas que surgiram desde a Constituição de 78, após o final da ditadura franquista. Esta forma de comunidades autônomas foi uma ideia de descentralizar o poder na Espanha, que antes era centralizado, obviamente, pela questão do regime ditatorial. E ela possui uma cultura própria e uma língua própria. Na Catalunha se fala o catalão, não é a mesma pronúncia, não é a mesma forma do espanhol do restante do país. Fica localizada ao nordeste da Espanha, possui como fronteira o país, a França, e é formado por 4 províncias. Aí sim, existem 4 províncias dentro dessa comunidade autônoma, que é Girona. Acredito que a pronúncia seja Lleida, não tenho certeza se essa é a forma correta, porque existe um LL e o EIDA. Tarragona e Barcelona, que é a capital da Catalunha, tem cerca de 7,5 milhões de habitantes, 15% da população espanhola, e é a segunda maior comunidade na Espanha. Tendo essa representatividade, uma luta que sempre se idealizou desde a sua Constituição, no último dia 1º de outubro foi convocado um plebiscito na Espanha, justamente semelhante a esse que foi realizado aqui, mas para envolver a comunidade catalã e saber se ela era favorável ou não a esse movimento de separação, de independência da Catalunha em relação ao país, à Espanha. O que ocorre é que o governo espanhol não autorizou esse plebiscito e foram as cenas de violência que acabamos acompanhando na televisão, manifestações inclusive de atletas esportistas, de atletas da Espanha, do Barcelona, o caso do zagueiro Piqué, que veio ao público defendendo a questão da independência da Catalunha e defendendo o plebiscito que no fim teve uma série de dificuldades e não foi realizado da forma como se esperava no último dia 1º de outubro. Essa situação da Catalunha é um pouco diferente dessa situação realizada, que ocorre aqui no nosso país. Né? Uma situação bem diferente, né? Historicamente bem demonstrada. Durante todos os 40 anos de Franco, né, eles ficaram submetidos àquela ditadura e não poderiam se manifestar contra, mas se a democracia é governo do povo, pelo povo, para o povo, e o povo quer, tem que se respeitar. Né? Eles têm identidade, são particularidades, peculiaridades que existem há muito tempo. Né? Tudo bem que a unidade é importante, mas há de se saber que tamanho terá essa unidade. Né? Eles se dizem lá detentores de 20% do PIB da Espanha. Eles têm quase 8 milhões de habitantes, de 46 mil. É uma das regiões mais industrializadas também, como tu já disseste. Mas é diferente daqui. Tem legitimidade nesse movimento. Não que a gente queira ou não queira, a questão é que é legítimo o movimento. Se isso vai proporcionar que se separe ou não separe, é diferente. Mas há legitimidade nisso e aquilo é do povo. Nasceu ali, não foi imposto por ninguém. Eles não se convenceram assistindo a Globo deles lá, não. Eles se convenceram há muito tempo e isso é um convencimento histórico. Aqueles que estão convencidos a favor e aqueles que estão contra. É legítimo. Aqui não, aqui é uma bobagem. Professores? Eu concordo com o Ferroni nesse ponto, né? E de fato, assim, eu estive em Barcelona no início do ano, também estive em Madrid e é incrível a diferença, não só do ponto de vista, enfim, de ser o litoral e outra estar localizada, não só a questão geográfica, né? Mas principalmente a questão de como eles valorizam aquela cultura presente lá, né? Na Catalunha, tu mesmo disseste, a língua própria, ela está colocada no primeiro ponto, né? Só para destacar, o espanhol também é uma língua oficial lá, né?
Mas o catalão, ele tá sempre, quando tu vai pegar o metrô, por exemplo, tá lá em catalão. Então, o turista despreparado que vai lá acaba, né, achando estranho aquele local, né? Porque vai achando que é Espanha, e na verdade é Catalunha mesmo, né? E aí a gente vê que isso tá bem forte presente ali, né, naquela população que lá cultua essa questão. E um outro aspecto interessante que eu concordo com o Ferroni é que essa ditadura franquista ficou muito tempo no poder, né? E foi o período, né, onde a região, né, teve assim foi calada, né? A região foi calada, né? Quando se estourou a Guerra Civil, mais de 3.000 catalães foram mortos, né, na tomada, porque também tinha um movimento separatista naquele período, né? E, né, a ditadura franquista e esse grupo franquista foi lá e, né, digamos, calou a população. E por muito tempo Barcelona, né, foi caindo também, em se tratando da própria questão da estrutura da cidade, né, enfim, as Olimpíadas de 92, elas indicam essa mudança em se tratando da capital, Barcelona, né, de toda uma reconfiguração física do espaço. É uma cidade belíssima e veja, né, nesse ponto, né, eu sou catalão nesse ponto, né. Se a gente for pensar, né, como se dá as dinâmicas históricas, né, vem, né, desde a época em que a Espanha não era Espanha, eram reinos, né, e esse período aí que data, né, no século XVI, séculos anteriores, e apenas no século XVIII houve essa configuração da formação da Espanha, e aí a Catalunha foi incorporada, que nós temos que pensar. Há uma diferença muito grande, historicamente, falando desse espaço, e não é apenas a Catalunha, né? A Catalunha está reivindicando, mas tem o País Basco também lá. Né? E aí tem uma outra luta lá que, né, foi contida, com o fim do ETA, que era um grupo considerado terrorista, mas que era um grupo de libertação da região. Né? Então, esse caso da Catalunha ele pode desencadear outros casos. E como as coisas se repetem em termos de violência dos gestores dos governos contra o povo, né? Pô, a polícia lá foi para cima do povo com bombas e pauladas e tudo. Como isso está comum? Quer dizer, o governo é do povo, pelo povo, para o povo. No entanto, a polícia está defendendo um governo. Está a favor do governo, reprimindo, impedindo que as pessoas se manifestem e que livremente possam expressar a sua vontade. Não é isso e ocorre aqui também. A gente vê alguns movimentos que aconteceram no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, né? Aconteceram assim também. Os governos usam as polícias a seu favor para reprimir movimentos. É absurdo isso. Eu acho que esse é o fato mais marcante, talvez, além dessas diferenças que foram colocadas aqui, né, do contexto histórico de Espanha e Catalunha e de Rio Grande do Sul e Brasil. Né? Nós tivemos uma participação talvez muito mais efetiva no modelo de país, nós participamos de gestão, estivemos no governo federal, né? Temos uma permeabilidade política e econômica, né, extremamente considerável nesse país. Diferente de lá, não é, que a gente vê que realmente é algo segregado daquele modelo de Estado, e eu acredito que a própria violência lá, nesse caso específico, que foi algo, no meu ver, fora de qualquer questão possível, não é? Talvez demonstre um pouco isso, não é? Um pouco desses modelos autoritários que eles nunca saíram de cena. Se mascararam de algumas repúblicas e democracias, mas no seu cerne ele está muito ativo. Não é? E quando tu reprime daquela forma que foi, não, nós não podemos nem comparar os nossos modelos de repressão aqui com o que foi lá. Existe aqui? Sim, existe. Mas lá foi algo, no meu ponto de vista, que saiu de qualquer nível que poderia ser aceitável. Sendo que violência possa ser aceitável, não é? Ok? Bom, mas bombas, desculpe, professor, mas bombas aos professores que se manifestaram aqui foram lançadas no Paraná também. Por favor. Eu acho que a questão da violência é ponto pacífico, né? Ninguém pode ser a favor de violência, então foi um erro sem nenhuma justificativa esse tipo de violência que o governo
central espanhol, né, fez com a população local, mas em outros assuntos eu vou ser então o contraponto aqui da mesa. Tá? Em 2013 foi feito um estudo sobre a qualidade dos governos regionais na União Europeia. Tá? E dentro da Espanha, a Catalunha conseguiu ficar em último lugar. Em último lugar em termos de corrupção e prestação de contas do governo para com a população. Né? Então, a gente também pode falar um pouco da questão do idioma, né? Então, ok, existe um idioma local, mas muitas regiões da Europa têm idiomas locais, oficiais. Por exemplo, a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Boa parte dos imigrantes do Rio Grande do Sul veio da região do Friuli. Né? O Friuli tem a língua friulana, além do italiano. As crianças aprendem na escola o friulano. Né? A Suíça tem 3 idiomas oficiais. Né? Então, a questão do idioma em si, eu não acho que seja algo minimamente suficiente para justificar esse tipo de coisa. Por quê? Porque para justificar o separatismo aqui, a gente teria que ter um mundo assim, ó. A Catalunha separada seria um país melhor do que junto com a Espanha. O mesmo exercício que a gente fez com o Rio Grande do Sul. Né? Então, a evidência 1 nessa análise regional, a Catalunha já ficou em último na Espanha em termos de qualidade do governo, o que seria algo um pouco assim temeroso para os residentes, né, da Catalunha se eles fossem governados apenas pelo pessoal, né, da Catalunha. Outra coisa, a gente não tem muita evidência dos efeitos do separatismo, mas uma das poucas evidências que a gente tem é com relação à Iugoslávia. Tá? Então, a Iugoslávia ela foi desmembrada ali, né, ao longo da década de 80 e 90 e virou 8 ou 9 países, se não estou enganado. Então, para a Iugoslávia, por exemplo, a gente tem evidência que os países que se separaram, né, os mais famosos talvez sejam a Croácia e a Eslovênia, sejam as maiores economias, essas economias elas não cresceram mais do que quando elas estavam dentro da Iugoslávia. Então, uma das poucas evidências que a gente tem em termos de separatismo não demonstra que os países crescem mais, justamente porque eles têm esses custos que eles não estão realizando anteriormente. Por exemplo, exército, toda uma estrutura de governo que tem que ser criada. Então, eu acho que no caso da Catalunha, por mais que exista, né, afinal a participação lá no plebiscito foi de 50% da população da Catalunha, né, bem superior ao 1% aqui. Eu concordo com o professor, existe uma legitimidade política, mas eu acho que se nós formos analisar o resultado disso, não seria bom, né, em termos econômicos para a população. Então, essa é o melhor que a gente tem de evidência para isso. E o assunto lá na própria Espanha não se esgota, né? Teve essa questão desse confronto no dia 1º de outubro, mas a expectativa é que se faça novamente um plebiscito, convocando a participação, possibilitando a participação. Mas o que a gente observa, e é interessante esses dados, essas estatísticas que o professor Tales traz, porque a gente observa que na Catalunha existe uma mobilização de fato por parte da população, inclusive quando a gente fala na área esportiva, os representantes dos esportes, principalmente Barcelona, que é a capital da Catalunha, eles se mostram engajados, inclusive quando eles são convocados, por exemplo, para a seleção espanhola, alguns não cantam o hino, alguns não fazem a saudação à bandeira como os demais atletas fazem. E existe uma espécie de rivalidade dentro da própria seleção, uma espécie de inimizade entre os jogadores de Madrid, capital espanhola, e Barcelona, capital da Catalunha, mesmo com esses índices, esses números negativos, professor. Eu imagino o seguinte, né, que o pessoal não está fazendo o cálculo desse mundo alternativo, né, que em história a gente chama de contrafactual, né? Esse mundo, qual é que seria o mundo, né, se isso acontecesse? Então, eu acho que o que a gente tem de melhor evidência é que seria um mundo pior para a Catalunha. Mas a maioria das pessoas não faz esse cálculo, né? Elas só acham o seguinte, bom, se está ruim agora, qualquer alternativa será melhor. Então é sempre essa panaceia de que a gente, por exemplo, a gente tem uma crise política no Brasil, vamos fazer qualquer reforma política porque vai melhorar. Não importa o conteúdo dessa reforma, né? Então eu acho que esse é o cálculo que eles estão fazendo. Assim. Então, pode acontecer de algum país, de alguma região se separar e melhorar? Pode. Mas a gente não
até o que aconteceu hoje em dia, a gente não encontra evidência para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu fosse contratado para dar um comentário, eu, de uma forma responsável, teria que dizer isso. Olha, tudo que a gente tem de evidência diz o contrário, que vocês vão piorar em termos econômicos. Porque eles não estão, por exemplo, levando em conta que a saída da Catalunha da Espanha gera uma expulsão automática da União Europeia. Então, todos os custos de comércio para a Catalunha vão aumentar. Ela vai ficar ilhada no meio da Europa. E aí, o custo comercial para a Catalunha? Eles não estão levando em conta. Uma redução no comércio vai gerar uma redução na receita do governo. E aí, como é que isso vai ser reposto? Né? Existe uma série de custos que as pessoas não levam em conta enquanto eles propõem uma ideia dessas, que é uma panaceia. E outra coisa, em termos normativos, vamos colocar assim, uma discussão moral, eu, por princípio, sou contra qualquer tipo de política que faça a gente se dividir enquanto sociedade. Né? Então, por mais que as pessoas tenham o direito de reivindicar o que elas quiserem, eu acho que quanto mais dividido a gente tiver em termos regionais, globais, pior a gente vai estar. Então, eu vou ser sempre a favor de uma maior integração, tanto econômica, quanto cultural, quanto política. Né? Então, tanto em termos objetivos, quanto por princípios morais, eu seria contra. O viés econômico nos leva a pensar exatamente assim, né? Mas é a ideia de pertencimento, de respeito às origens, né? O quanto isso importa, não discordando do professor quanto à questão prática, mas há também aquele sentimento que as pessoas nutrem e eu não aceito, por exemplo, que o governo federal venha bater em mim. Eu não aceito ser reprimido, eu não aceito por 40 anos ser calado. Eu quero me manifestar, eu quero expressar minha cultura livremente, eu quero ser uma alternativa a esse modelo que está aí. Então a ideia de pertencimento e de felicidade que se tem, talvez explique um pouco esse afã de separação lá desse País Basco e da Catalunha. Eu concordo com as ponderações do professor Tales aqui, né? E de fato pensar numa sociedade global, integrada, né? Com respeito cultural, com toda essa proposição, eu concordo, né? De fato seria positivo. Mas a própria comunidade europeia seria um dos caminhos que possibilitariam e tenderiam a pensar essa sociedade integrada, né? Andar sem toda a burocracia alfandegária, né? Das fronteiras, nessa questão toda, a própria moeda única. Né? Agora, é indiscutível que tem elementos culturais muito fortes presentes. Né? E as sociedades elas são formadas muitas vezes calcada nisso. Né? A própria separação da Iugoslávia também teve uma justificativa que, a guerra que teve lá, né, o período de guerra que teve lá foi, né, uma guerra que a ONU se calou, que a ONU fechou os olhos e deixou, que se matem, né? Mais ou menos nesse ponto. Mas a ONU tem olhos, professor. Desculpa, mas ela não, ela pode ter, ela não, talvez ela não tenha, ela seja supra-estatal, né? Mas de fato a gente sabe que ela representa alguém, né? Tudo bem. Mas assim, a gente tem que considerar que a ONU seria um mediador importante, né? Ainda que seja utópico pensar isso. E no caso da Catalunha, eu concordo, né, que não pode se prender apenas na questão idiomática ou da língua, né? Mas esse é um ponto que caracteriza bastante a região, né? E aí a região como um todo, não apenas Barcelona, né? E isso a gente vê bastante presente. A própria questão cultural ligada à arquitetura, né? Que é um outro elemento cultural bastante forte que marca lá. Né? E como as cidades, elas levam isso para a materialidade, né? Essa questão cultural, da cultura imaterial, que acaba entrando para material, ou seja, tu visualiza isso. Talvez a população, de fato, não vá pensar, né, nas consequências imediatas de uma independência feita desses moldes. E é por isso que o presidente da Catalunha, né, ele está muito, assim, ele levou em conta o resultado do plebiscito, né, no seu discurso, mas ao mesmo tempo ele coloca um pé atrás. Não, vamos criar um período de mediação com o governo espanhol. Mas acontece justamente isso, o governo espanhol não quer mediar, não tem história.
né? É tudo no escuro, ou seja, né? Não vai ter conversa. Então, por isso que assim, a via pacífica de independência é bastante difícil, né? E aí que vem o perigo, né? Existe na história alguma separação pacífica? Pois é, né? Nem as unificações são pacíficas, né? Se a gente for pensar na Itália, né? As regiões lá do Friuli, né? Foi uma unificação, né? bastante violenta, né? Na Itália, na Alemanha, e todas levando em conta esse espírito da formação do nacionalismo, né? Que é um conceito que ele se configura a partir do século XIX. Então a gente tem isso bastante forte, e eu, né, ainda que concorde com as questões colocadas, de pensar, né, a ideia da integração, né, a cultura nesse caso e na estrutura que nós temos de estados geopolíticos divididos, né, é legítimo, né? Agora, mais legítimo ainda seria se, ao se emancipar, ela tivesse o reconhecimento, tivesse o apoio, tivesse uma série de outras questões dos outros países, né? Que, né, no primeiro momento, qual foi o posicionamento, né, do nosso Ministério das Relações Exteriores? Se é que teve algum pronunciamento sobre isso, né? Não teve, né? Porque, enfim, é coisa deles, não é com a gente, né? Deixa que aconteça e depois a gente vê o que a gente faz. É que, na verdade, nós já iniciamos o nosso programa, né, falando um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós temos uma divisão muito clara e nós temos grupos dentro dessas divisões que se aproveitam de momentos chaves. Não conheço o contexto lá, se realmente tem isso, mas provavelmente com os números que o professor Tales trouxe aqui, a questão da corrupção e diversas outras coisas, provavelmente nós temos grupos que estão se articulando de alguma forma para ter uma, entre aspas, vantagem futura, né, nos encaminhamentos. E muitas vezes nós esquecemos ou nós não percebemos que a negociação e buscar um acordo que atenda às demandas atuais, muitas vezes é muito mais efetivo. Nós temos hoje, no nosso caso brasileiro, não é, uma descompensação entre os estados. Tem, sim. Nós não somos mais a mesma Constituição do que era lá na década de 90. Nós temos estados que naquela época precisavam de apoio do país como um todo, que hoje já têm liderança, estão desenvolvidos de uma forma efetiva. Muitos no Nordeste, sim, muitos no Nordeste. Não é? Eu presenciei esse momento, não é, de evolução econômica e social deles. Mas nós continuamos numa estrutura fechada porque não é interessante para as pessoas que estão aí abrir mão, não é, da divisão desse bolo brasileiro, de alguma forma equalizar realmente. Qual é a nova perspectiva? E a gente vê aí muitas vezes se falar sobre isso, na divisão dos recursos, as tabelas, aquelas de atualização, né, dos estados, mas muitas vezes a gente entra em briga política. Não é? Ou, até hoje, nós temos ainda a Sudene, não me lembro qual é a outra, que nós temos as superintendências lá, de desenvolvimento de regiões específicas que têm alocados obrigatoriamente uma parcela de recursos públicos, indiferente da necessidade ou não. Então, quer dizer, nós evoluímos, não é? Mas nós não atualizamos como Estado. E aí vai surgir oportunidade para essas discussões. Eu acho que esse é um ponto importante, uma diferença importante que tem entre o debate da Catalunha e o Rio Grande do Sul, porque a Catalunha, a Constituição de 1978, que o professor mencionou ali, ela é uma Constituição que estabeleceu o federalismo fiscal. Então, por exemplo, hoje em dia, aproximadamente 2/3 das receitas na Catalunha são estabelecidas regionalmente. Tá? Então, a Catalunha ela tem uma independência fiscal, assim como todas as outras 16 regiões da Espanha, muito grande. Então, essa é uma diferença crucial para a realidade brasileira. Então, a Catalunha, no caso, ela tem muito mais autonomia, o que, em termos fiscais, pelo menos, jogaria contra essa ideia de independência. Um problema que nós temos aqui, oposto, né, no Rio Grande do Sul, e no resto do Brasil, né, porque a Constituição brasileira ela é muito centralizadora em termos fiscais com a União, né? E é um problema que nós temos desde o Estado Novo, a Constituição do Estado Novo, lá do período Vargas, né, da finalzinho da década de 30, e que não foi resolvido ao longo do tempo. Então, sim, por mais que não necessariamente a gente tenha uma situação onde nós contribuímos mais do que nós recebemos, mas nós temos estamos de mãos atadas para gerenciar os nossos próprios recursos. Então, por esse lado, o Rio Grande do Sul ele teria uma
uma demanda, obviamente não separatista, mas uma demanda de confronto com o governo federal para a gente ter uma reforma da Previdência que resolva essa situação, né? Porque faz desde a década de 30 que a gente tem, né, é muito simbólico lá, o Vargas no início do Estado Novo não fez aquele evento lá de queimar as bandeiras, né, dos estados, ele juntou todas as bandeiras dos estados, queimou as bandeiras para dizer, né, que não existia mais regiões do Brasil, só existia a União, que é algo mais simbólico que isso, né? Então, nesse ponto, o Rio Grande do Sul teria uma demanda bem maior, né, que é a questão fiscal, que é o incômodo de todo mundo e até de grupos separatistas que nem a gente viu ali. Maravilha. Voltamos na próxima semana, espero eu com a voz foi diminuindo durante o programa, já estou praticamente sem voz. Voltamos na próxima semana com o programa Contraponto. Até mais.